Eu já tive pacientes onde o pai trabalhava fora e quando ele chegava em casa, os filhos não podiam nem ter contato com o pai. Porque como ele ficava muito tempo fora, quase um mês, quando ele voltava, ele ia para o quarto e ficava trancado com a mãe. Ficava namorando, enfim. E os filhos não tinham permissão de falar com o pai. Então, sempre você tinha que estar evitando o confronto, evitando falar, evitando as situações. E uma situação dessa poderia fazer você desenvolver uma ativação do glucagon. Além disso, imagina, por exemplo, uma mulher que foi abusada sexualmente. E desde o momento que ela foi abusada sexualmente, ela começou a sentir nojo dos homens. E o nojo é o conflito biológico que também ativa o glucagon. E isso pode fazer você também abaixar a glicemia. No momento que você abaixa a glicemia, durante o estresse do glucagon, durante o estresse de nojo, de asco, de repugnância, ou quando você está evitando um confronto, você ativa essa região e pode desenvolver compulsão. Você pode desenvolver compulsão por comprar coisas, compulsão por atividade física, compulsão por qualquer coisa. Normalmente é compulsão por comida, compulsão por doce. Então, esse comportamento é muito legal da gente entender, porque muitas pessoas acabam engordando devido a compulsões. E se essa mulher, ou se esse homem, ativa uma região, olha que legal, como a gente começa a entender a relação entre a ansiedade e a depressão também, que é controlada pelo córtex temporal direito, segundo a ótica da nova medicina germânica, segundo a ótica da visão, da interpretação biológica. A gente consegue entender, existe uma área, então, que é o glucagon, na região do córtex pré-frontal. Então, nessa região anterior aqui, nós vamos ter o glucagon. E se essa paciente ativa agora a região do estômago, a curvatura menor do estômago, toda a região epigástrica de um modo geral, que vai envolver curvatura menor do estômago, o bulbo duodenal, vai envolver os condutos, tanto do fígado, da vesícula biliar e do pâncreas, que são os caninhos que vão desembocar ali na segunda porção do duodeno, que é o esfíncter de Oddi, para iniciar o processo de digestão. Então, todos esses tecidos, então, vesícula biliar, os ductos pancreáticos, os ductos hepáticos, junto com a curvatura menor do estômago, são controlados por uma área específica na região do córtex temporal direito. Então, a gente vai ver aqui, deixa eu ver, o direito seria de cá, né? Então, o córtex temporal direito aqui para você, a gente vai ter uma ativação dessa região quando o paciente vivenciar uma situação de opressão, de raiva. Agora, vamos tentar entender qual comportamento a pessoa poderia desenvolver com essa análise. Imagine, então, que a pessoa ela vai lá e desenvolve uma ativação do glucagon e agora também ela ativa o estômago. Então, inicialmente, ela começa a comer porque ela está com compulsão, pode ser uma dieta que ela está fazendo, que ela está restringindo, e junto com isso agora, ela ativa o glucagon, porque ativa a região do estômago. Então, ela come, e depois ela fica com remorso, agora enfia o dedo na garganta para vomitar. E agora ela começa a desenvolver um quadro de bulimia. Como é que você trata a bulimia? Então, de uma forma simples, você já precisa entender esses comportamentos. Eu preciso entender o comportamento do glucagon, preciso entender qual é o comportamento da curvatura menor do estômago, que envolve esse tecido que faz com que a pessoa tenha vontade de vomitar depois. O que está acontecendo? Será que essa paciente está com raiva de ter comido, de ter tido compulsão? E se ela tem raiva da compulsão, imagina, ela está fazendo a dieta, está restringindo, aquilo gera compulsão, ela come muito, e agora ela está com raiva dela mesma, que ela não conseguiu se controlar, e aí ela vai lá e vomita. Então agora ela entra no ciclo e começa a ter transtornos mentais. E você consegue ajudar essas pessoas. Imagina se você é um nutricionista, se você é um psicólogo, se você já é um profissional da saúde, ou um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, você vai ter as suas ferramentas. E com esse conhecimento, o paciente chega para você e fala assim, eu tenho bulimia. Se ele já vem com esse histórico para você, ou se você identifica isso, fica muito mais fácil para você criar as estratégias de tratamento. Porque agora você já sabe que existe algo que esse paciente está evitando confrontar. Às vezes é um assunto que ele não pode falar. Às vezes é uma situação que ela vivenciou ali na sua infância, de um abuso sexual, por exemplo, que ela interpretou aquilo como um nojo de homens agora. Então, isso pode fazer essa paciente começar a desenvolver, no caso aqui, a bulimia, né? Ativando o glucagon e também depois ativando ali a região epigástrica, né? A região da curvatura menor do estômago e alguns tecidos que envolvem o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então, tudo isso é muito legal da gente entender, que também pega a primeira porção do duodeno, que é o bulbo duodenal ali, né? Onde sai do estômago e vai para o intestino. Toda essa região é controlada em uma área específica, em um foco de Hammer, na região do córtex temporal direito. Então, esses comportamentos são muito legais a gente entender antes de analisar aqui, né, o caso, né, do Rodrigo Góes. Então, vamos continuar aqui o que o Rodrigo Góes continuou falando nesse podcast, que foi bem legal.
E a minha clínica é voltada para um bom relacionamento com a comida, entendeu? Ninguém ficou magrinho porque comeu uma salada, ninguém ficou obeso porque comeu um fast food. Olha que legal. Ninguém ficou magrinho porque comeu uma salada ou ficou obeso porque comeu um fast food. O problema é todo dia. É o que você faz todos os dias. Se você come um doce, mas você faz uma atividade física, no restante dos seus dias você se alimenta de uma forma mais adequada, com certeza você vai viver na sua plena potência e vai ter toda essa memória afetiva, que é importante. Esses alimentos são importantes também. No consultório, a pessoa vai para um nutri restritivo, perde muito peso, engorda o dobro. Porque ela não aprendeu sobre calorias e porções. Ela não aprendeu que as possibilidades são infinitas, a comida é maravilhosa. Todas as comidas são bem-vindas em um plano alimentar. O que conta mesmo é o equilíbrio. Além de falar sobre os alimentos, como ele descreveu, tudo na vida é equilíbrio. Isso foi uma das frases que meu pai me ensinou muito jovem, e eu levo para minha vida sempre. E através desse conhecimento da nova medicina germânica, da interpretação biológica, isso ficou cada vez mais evidente, porque tudo na vida é equilíbrio.